bem, pessoal? Eu sou o professor Jean Pegoraro, estamos aqui na Verbo Enem falando sobre a dica sobre pressão. Pressão, um assunto que o Enem adora cobrar, tá? Ele fala de tratores, de pessoas sentando em cadeiras de prego, até de moças segurando bolsas com alças grossas ou mais fininhas. Então, assim, ó, o que tu tens que saber de pressão? Pessoal, pressão é uma grandeza que relaciona outras duas grandezas físicas, que é a força perpendicular ao plano sobre a área. Então pensa assim contigo, né? Se tu pegar o teu braço e eu pedir para te fazer a mesma força nas duas situações, digamos, faz uma força de 10 newtons com a palma da mão aberta. Tu vai sentir uma pressão 1. Se eu pegar essa mesma força e fizer com a ponta dos teus dedos, tu vai sentir uma pressão 2. E tu nota que quando tu diminui a área, a pressão é maior para uma mesma força. Então aqui esse artista, né, ele está sentado em um monte de pregos, porque quando ele coloca um monte de pregos, ele aumenta a área, fazendo com que diminua a pressão. Com certeza, te garanto, ele não ia conseguir sentar em apenas um prego, porque se ele sentasse em apenas um prego, a área ia ser pequena e a pressão ia ser gigantesca. Então vamos formalizar isso. Pessoal, pressão é uma força sobre uma área. Cuida que é a força perpendicular ao plano, sempre com ângulo de 90 graus. Quanto menor for a área, maior é a pressão. Por isso que uma agulha fura muito fácil os nossos corpos, porque a área é pequenininha tendo uma pressão grande. Assim como, se a área for grandona, como aquele cara que estava sentado em um monte de pregos, a pressão vai ser pequenininha. O Enem cobrou, em uma questão recente, né, questões anteriores, sobre um trator andando em um solo. Ele perguntava: como que eu faria com que a roda do trator fizesse o menor estrago no solo? E a resposta seria: maior área para ter a menor pressão, tá? Para não denegrir o teu solo. Assim, pessoal, pressão em fluidos, pressão hidrostática. O Enem cobrou também recentemente isso, tem que ficar muito ligado que volta e meia eles cobram. Ó, se eu tiver um fluido, quanto maior for a profundidade que tu for analisar o corpo, né? Esse fluido, maior será a pressão. Então, se por exemplo eu tivesse um recipiente com algum fluido, por exemplo a água, se eu fizesse um furo em cima e um furo embaixo, como lá embaixo eu teria uma coluna maior de água sobre aquele ponto, a pressão é maior, a pressão será maior quanto mais fundo eu tiver. Então assim, ó, quanto maior for a profundidade, maior será a pressão. Se eu for analisar esse desenho, por isso que esse jato de água ele vai mais longe. Ok? Uma coisa que é interessante, principalmente que o Enem gosta de misturar questões de física com química, é a relação da altitude. Então digamos que eu estou ao nível do mar aqui, tá? E ali em cima eu tenho uma montanha. E eu vou colocar dois objetos para analisar a pressão. Vou botar um objeto no ponto A e um no ponto B. E eu estou interessado em saber onde a pressão será maior. Bom, como esse cara, esses dois, o Pokémon aí, o famoso Pikachu, eu vou notar que o ar também exerce uma pressão sobre a nossa cabeça. Então vamos pensar, se eu for analisar a quantidade de ar que tem na cabeça do Pikachu, aqui eu chamei de agazão. E se ele estiver no alto da montanha, ele terá uma coluna de ar menor. Então, pensa comigo, aonde terá uma maior coluna de ar na cabeça do Pikachu? Aqui. Aqui eu noto que a coluna de ar será maior, consequentemente, a pressão é maior no ponto A. O que isso nos implica? Se, por exemplo, tu for tentar ferver algum fluido, é muito mais fácil ferver algum fluido no ponto mais alto, numa altitude maior, do que num ponto mais baixo. Porque quando eu vou ferver um fluido, por exemplo, a água, né, é quando a pressão do fluido se iguala à pressão externa. Então, digamos assim, se eu estou ao nível do mar, a água vai ferver a 100 graus Celsius aqui no ponto A. E se eu estiver num ponto mais alto, com certeza ela vai ferver uma temperatura menor que 100 graus Celsius, ok? Então assim, pessoal, a nossa dica de pressão fica por aqui. Eu sou o professor Jean Pegoraro, desejo que todos vocês continuem estudando e acessando as nossas dicas aqui, tá? Então, mas nunca se esqueçam que a física esteja com vocês. Um grande abraço e tchau, tchau.